Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação, inclusive a sua meditação na santa palavra de Deus. Porque quando nós pensamos, quando nós meditamos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela mostra para nós o certo e o errado. Ela faz trazer luz para a nossa memória, para a nossa mente, para os nossos olhos, para que possamos enxergar como Deus enxerga a nossa vida. E possamos, então, compatibilizar os nossos pensamentos, as nossas vidas, de acordo com a dele, com a vida dele. Olha só, quando abrimos a Bíblia, a primeira página diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Puxa vida, eu fiquei pensando, Deus criou os céus e a terra no princípio. Porém, no versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Aí eu fiquei pensando, mas como pode Deus, no princípio, criar os céus e a terra sem forma, alguma coisa sem forma como a terra e vazia? Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Depois a terra se tornou sem forma e vazia. Por quê? Porque o mal, o enganador, o mentiroso, o anjo, arcanjo, querubim, melhor dizendo, o principal anjo celestial se revoltou contra Deus. E por conta disso, ele foi expulso do céu, junto com ele, a terça parte dos anjos. E para onde que eles foram? Para a terra. E a terra se transformou sem forma e vazia. Vazia. O texto diz que havia trevas, claro. O diabo, o mentiroso, desceu à terra, a terra entrou em trevas, ficou em trevas e sobre a face do abismo, transformou-se num abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, nós temos aí todo um processo de criação, de destruição e de recriação, digamos assim. De recriação, no princípio de todas as coisas. Assim também deve ter sido o seu princípio, minha amiga, meu amigo. Você nasceu, talvez, sem forma e vazia. Todos nós nascemos sem forma e vazios. Por quê? Porque o pecado, a origem do mal, se instalou na terra quando Adão e Eva erraram, quando pecaram. Que Deus fez acontecer a luz e depois fez a separação entre a luz e as trevas,
Enfim, ele fez o paraíso, refez a terra. Ele refez. Mas, depois de ter colocado Adão e Eva nela, então eles obedeceram à voz do diabo, ao invés de continuar obedecendo à voz de Deus. Por conta disso, o pecado entrou no mundo, e aí a destruição, o caos que nós vemos neste mundo. A mesma coisa somos nós. Nós nascemos com o DNA do pecado. Nós já nascemos com o DNA do pecado. A título de exemplo, eu já falei aqui, mas vale a pena lembrar, um rapaz estava falando comigo, ele disse: bispo, a minha sobrinha tem 2 aninhos e ela viu a sua mãe dando de mamar ao bebê recém-nascido, ela agredia a mãe, batia, fazia pirraça, porque ela não queria dividir a sua mãe com ninguém. Quer dizer, quem ensinou isso àquela criança de 2 anos? Ninguém. É a natureza humana que já é corrupta desde o seu nascimento. Mesmo que você tenha um corpo perfeito, mas o seu interior nasceu tão imperfeito quanto o meu. Mas essa não foi a vontade de Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, eles eram perfeitos para gerarem filhos perfeitos. Mas, por causa do pecado, eles geraram filhos imperfeitos. Eles se transformaram em perfeitos e também geraram imperfeições. Tanto é que o filho, um matou o outro. Caim matou Abel também por causa de inveja. Bem, não importa isso tudo. Essa história, esse é um fato. Isso aconteceu. O que nós temos que fazer com essas informações? O que você vai fazer com essas informações? Bem, eu vou fazer o seguinte, meu bispo. Eu quero a luz de Deus. Eu quero voltar ao jardim do Éden. Isso é possível? É possível. É possível quando você começa a obedecer a palavra de Deus. Porque a desobediência à palavra de Deus fez gerar o pecado. Mas a obediência à palavra de Deus nos dá o privilégio de sermos lavados, perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e deu a sua vida, sua alma, sua vida, para nos resgatar. Então, o que você tem que fazer? Não fique esperando pelo pastor, pela igreja, pela sua religião. Não fique esperando por ninguém, não. Essa é uma decisão pessoal, individual. Eu tive que tomar essa decisão na minha vida. Eu abri mão das minhas vontades. Eu abri mão do meu futuro. Eu abri mão dos meus sonhos para abraçar os sonhos de Deus. Então, são 61 anos que eu venho servindo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, pela misericórdia dele. Ele me deu consciência do que eu deveria fazer para que eu pudesse me ver livre do inferno. E é isso que Deus faz com as pessoas. Nós vimos aí o testemunho maravilhoso da Márcia Pires e tantos outros testemunhos que nós temos postado aqui. São milhares e milhares de testemunhos. Milhões de testemunhos, eu diria para você.
A Igreja Universal do Reino de Deus não é uma obra humana. Se fosse humana, ela já teria acabado. Mas como ela é obra do Espírito Santo, ele faz acontecer esses milagres para que nós vejamos em loco, vejamos que ele é o mesmo, Deus não mudou. O que ele fez no passado, ele faz no presente, vai fazer no futuro, porque ele restaura a vida de todos os que nele creem. Quem crê nele? Creem nele aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Então, talvez a sua vida tenha sido assim, como essa terra. Você veio ao mundo sem forma e vazio. Mas saiba que com a palavra de Deus, você ouvindo a palavra de Deus, então as coisas vão mudar, que é o que aconteceu. Quando Deus fez os céus e a terra, eram perfeitos, mas obviamente eles foram corrompidos por causa do pecado, por causa do diabo. Mas Deus falou, haja luz. E a primeira coisa que aconteceu foi haver luz. E é isso que está acontecendo com você agora. Haja luz na sua vida. Haja luz no seu entendimento. O apóstolo Paulo diz lá, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz que o Deus deste século, quer dizer, o diabo, cegou os entendimentos das pessoas, para que elas não entendam a palavra de Deus. Deus também falou, através do profeta Jeremias, que ele enviaria pastores para o seu rebanho, que guiasse o seu rebanho com sabedoria e justiça. Está escrito. Então, eu queria que você soubesse que a sua vida, ainda que seja torpe, ainda que seja colocada ou tenha sido colocada durante todos esses anos passados, o inferno, por algum motivo, começou o seu inferno e você tem vivido esse inferno. Mas eu queria que você soubesse que hoje nós teremos em todas as igrejas universal do Reino de Deus um trabalho especial para livrar, em especial, as mulheres aflitas, que são as mais sofridas neste mundo. A mulher é a mais sofrida. A corda sempre arrebenta para o lado da mulher. Eu sei que para homens também. Mas a mulher é a parte mais frágil. E por conta disso, ela sofre mais. Ela é a parte mais sensível, quer dizer, sente mais. Por isso ela sofre mais. Você tem sofrido, a sua vida tem sido em trevas, mas haja luz. E hoje é o dia de haver luz na sua vida. Dá uma chance para você mesmo. Você não precisa pagar nada. Você não precisa merecer para ter a luz de Deus. Não, você não precisa ser santinha, religiosa. Não. Você só precisa crer. A crença é fundamental para a nossa salvação. Foi fundamental para a minha salvação. Você pensa que hoje eu prego o evangelho porque eu merecia? Não, eu não merecia. Eu era tão pecador quanto você e tantos outros. Porém, um dia, quando eu ouvi a palavra de Deus, ela trouxe luz para o meu entendimento. E eu segui obedecendo essa palavra. E hoje estou aqui. Foi o que aconteceu com a Márcia e tem acontecido com milhões de pessoas por esse mundo afora. O diabo, claro, faz o trabalho dele, que é vir para matar, roubar e destruir, corromper os bons costumes, destruir a família.
Quando o diabo destrói uma família, ele destrói os filhos daquela família, daquele casal. Ele destrói a vida de todos que compõem aquela família. E nós vemos esse mundo corrupto, completamente extraviado do propósito de Deus. Deus criou os céus e a terra com perfeição, mas os céus e a terra foram corrompidos. Mas Deus lhes deu uma nova chance. Quando o Espírito de Deus disse: haja luz. Haja luz. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse: haja luz. E a luz se fez. Haja luz na sua vida hoje. Vá em uma igreja universal do Reino de Deus. Se você quiser, há obreiros, obreiras especialmente, que estarão atendendo, falando, conversando, procurando dirimir dúvidas que você traz. Você não tem que pagar nada. Quanto ao trabalho da igreja, você não tem que pagar nada. Quanto ao trabalho do Espírito Santo, você tem que crer. Aí sim. Aí você tem... É você crer. Se você crê, você recebe. Quem crê, recebe. Quem crê, vai. Quem não crê, não vai. Então, é uma questão pessoal, individual. Se você crê, minha filha, minha amiga, meu amigo, vá. Porque vai haver luz na sua vida. Haja luz. Haja luz. Agora mesmo, enquanto estamos falando, que haja luz na sua vida. Haja luz para eliminar essas trevas que fazem você pensar que você é aquela criatura, como diz o ditado diabólico, que diz: pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Não, é mentira isso. Você não é pau, você não nasceu torto, você não nasceu perfeito. Mas o mundo entortou você. As pessoas entortaram você. Mas Deus quer que haja luz para que você venha se endireitar, para que você venha ter uma vida decente, honrada, respeitada, para que você venha honrar a Deus, santificar o seu nome aqui na terra. E então o reino dele, através de você, se espalhe. E então a vontade dele venha a ser feita na sua vida. Então, amiga, amigo, hoje é o segundo domingo de oração, de clamor pelas almas aflitas, especialmente as mulheres cujas almas estão sufocadas pela dor do vazio, pela dor da solidão, da traição, do descaso de tudo e de todos. Deus é com você, amiga e amigo. Deus é com aqueles que o invocam. Tenha certeza disso. Ele vai ouvir você independentemente dos seus pecados. Não importa quão pecadora você é. Jesus nunca condenou ninguém, nunca. Ele sempre foi solícito, bondoso, generoso, misericordioso. Quando a mulher havia sido pega em flagrante adultério e a lei judaica dizia, olha, neste caso ela tem que ser apedrejada. Jesus disse, quando quiseram acusar a mulher, quiseram apedrejá-la, Jesus disse, se alguém não tem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Então, não fique preocupada com os seus pecados, fique preocupada com o quê? Em atender a palavra de Deus, ou melhor, fique ocupada em atender a palavra de Deus. Se você está sofrendo muito, desesperadamente, você tem
um excelente motivo. Você tem uma excelente chance. Aproveite essas pedras. Aproveite essas pedras para construir a sua casa. Deus abençoe todos vocês e nos vemos logo mais. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.